Fala galera, Itapira aqui. Hoje eu vou fazer uma análise do draft presencial que eu joguei na semana passada, aqui em Berlim, uma loja que eu jogo praticamente toda semana. E mostrando aqui o que eu abri primeiro, né? Que foi o Jace, esse Jace novo aqui de Outlaws of Thunder Junction. Uma coisa interessante para comentar em relação à diferença, né, do draft do Arena com o presencial, é que no Arena você não se preocupa muito com o valor das cartas, né? Você vai pegar ali o que ou você gosta mais de jogar ou a carta que você acha que vai ter um desempenho melhor. E no presencial, muitas vezes o nosso primeiro pick, né, a primeira carta que a gente escolhe, ela normalmente é a carta que vale mais quando tem um valor considerável, porque acaba sendo útil para você vender a carta depois, principalmente nas coleções novas que tem uma procura maior. Você acaba meio que, dependendo da carta que você abrir, você paga o draft, né? Por exemplo, o Jace aqui, ele tá, esse preço do Moxfield aqui, $17, $18. Aqui eu acho que ele tá um pouco mais barato, talvez uns 15 euros. Talvez na conversão deve ser a mesma coisa, mas uns 15 euros, considerando que o draft custou 20 euros, meio que uma carta quase que paga. Por que eu tô comentando isso? Porque esse Jace no limitado não é uma carta super boa, assim, não é uma bomba que você fala, a minha primeira escolha sempre. É uma carta útil se você conseguir ter sinergia, montar em volta dela, pode trazer uma boa vantagem. Inclusive teve um jogo que eu consegui usar o -6 aqui e meio que foi o que fez a diferença ali para ganhar. E basicamente eu estava usando mais o comprar a carta e descartar a carta, porque eu abri também esse duelista aqui e ajudava para, ao invés de causar um só de dano todo turno com ele voando, eu acabava filtrando o deck e causando 2, e dependendo das outras mágicas aqui, até 3. E uma outra vez, acho que 2 vezes só, eu usei a segunda habilidade que você pode colocar uma carta, exilar, né? Como plotted, e usar depois de graça num outro turno. Então, não foi a carta que fez a diferença, mas ajudou com algumas sinergias que eu consegui montar aqui. Então, as principais cartas desse baralho e as que eu escolhi primeiro, se eu não me engano, foi o Jace, foi a primeira. Esse Bloodhuster, que é uma carta muito boa para mecânica de cometer crime, porque ela por si só consegue cometer o crime. E toda vez que você comete o crime, você vai colocando o marcador +1/+1. Essa carta teve um desempenho bem legal em alguns jogos que ela apareceu. O Duelista também é uma carta que te ajuda ali. Toda vez que você comete um crime, você compra uma carta e descarta uma carta. Então, no final das contas, esse baralho, ele ficou... Não ficou focado em uma coisa só, mas ele tava com um pouco de sinergia entre plot, cometer crime e comprar cartas. Esse arquimago aqui, essa salamandra, eu não consegui usar, na verdade. Eu desci uma vez num jogo para ter um bloco a mais ali que eu precisava, mas acabei que não foi muito efetiva, porque eu não foquei muito nessa mecânica. Eu deixei a carta mais se em algum momento ali fosse importante usar o Saddle 3 aqui para dar o flashback para uma carta
ou até se ele pudesse atacar sem ser bloqueado, ia mesmo pagando custo, mas acabei que eu não usei. Essa aranha aqui é muito boa e foi até uma. Eu não ia colocar no main deck, eu ia deixar como side, mas um amigo meu deu essa dica, falou: não, acho que ela vai ter um desempenho um pouco melhor. E teve uma jogada muito interessante que eu fiz turno 3. Essa Dance of the Tumbleweeds, busquei um deserto. E no turno 4 eu fiz essa Cactarântula. Porque eu tinha um deserto, custou 1 a menos, custou 5. Eu tinha usado o ramp no turno 4. Eu consegui fazer e deu uma diferença boa. Fora isso, esse gênio também jogou bem. Às vezes que eu consegui usar melhor ainda a habilidade aqui do Doc Hourlock. Consegui fazer o plot gastando menos. Esse Geyser Drake não usei a habilidade dele. Foi mais uma criatura com evasão que me ajudou aí a ganhar muitos jogos, porque os oponentes não estavam, no geral, preparados para lidar com muitas criaturas voadoras. Então eu estava com 2 gênios. Esse Drake, o duelista também. Então foi mais 2, 3 voadora. Esse Hard Bristol, mais para conseguir acertar a curva de mana aqui para um Sultai, né? Que pode-se dizer que era um Simic com um splash preto. Então ele ajudou. Algumas vezes eu consegui usar a segunda mecânica de cometer o crime, desvirar, usar a mana de novo. Mas no geral usei mais o para adicionar mana, normalmente. Esse Loan Shark usei bastante com essa mecânica aqui, sempre aproveitando para comprar uma carta a mais. Funcionou legal. Nimble Brigand ajudou algumas vezes, atacando sem poder ser bloqueado e comprando carta. Acelerar um pouco o jogo, trazer mais recurso, é uma boa carta. Esse Outlaw teve uma vez que eu consegui usar com bom efeito. Eu tava com o Doc na mesa, eu consegui plotar outras 2 cartas e ainda usei o Snake Veil como uma mágica barata ali para dar um marcador para uma criatura voadora para causar mais dano, e consegui fazer esse Outlaw aqui depois de ter usado 3 mágicas. Então fez um zumbi 8/8. O que foi engraçado, e quando eu fiz isso eu falei, caramba, funcionou. Era o último jogo já. E a resposta do oponente foi usar a mágica vermelha para roubar a criatura por um turno e me atacar. Tive que fazer um champ block com o meu Hard Bristol. Mas aí ainda consegui ganhar esse jogo. Mas o Tom Trawler muitas vezes era a carta que eu tirava para colocar alguma outra de side. Eu tava com mais o Drake e também o Razel Dazzler, que quando você usava a segunda mágica você colocava o marcador mais um nele, ele não poderia ser bloqueado. Então era mais ou menos a carta que eu sempre tirava. Por que eu deixava no começo no main deck? Porque esse baralho tava um pouco mais lento e eu usava ou para cometer crime, né? Porque posso dar o target aqui numa carta do cemitério do oponente, ou para ter um bloco no começo ali, 0/4 pro começo do jogo, daria para segurar bastante coisa.
Esse Visage Bandit é uma carta interessante. Ela fez muito efeito quando eu consegui usar a Ultimate do Jace, porque daí eu usei esse cara para copiar o gene 2 vezes. Então meu oponente estava com problema para bloquear a criatura voadora. Eu fui subir no Jace até 6, aí usei a ult com ele morrendo mesmo. Fiz esse cara copiando os gênios e o oponente não teve resposta. Essa criatura aqui, 2/2 vigilância, e você pode usar para destruir um artefato ou encantamento. Bem útil nesse draft especificamente. Eu usei uma vez para destruir um veículo, mas foi um jogo que eu fui estompado por um Selesnya Montarias. Nem teve muito o que fazer, foi uma resposta que eu tentei usar, porque era aquele equipamento 3/3 que quando ataca você revela do topo, se for terreno você bota em campo, para não acelerar muito o jogo do meu oponente, porque ele tinha umas cartas muito fortes também, com custo alto. Então eu usei logo de cara para tentar segurar um pouco, mas não adiantou. Era uma bad match para mim. Eu fui estompado nesse jogo, 2/0, sem muito o que fazer. Essa carta é bem boa, principalmente porque você pode usar no começo para buscar o terreno que está faltando ali, quando você já tem 3 terrenos, ou se ela vem mais pro late game, ou se você não precisou usar ela muito no começo, você usa para 6 manas. E normalmente você coloca ali um 6/6 ou um 5/5 se você está usando um Mana Dork para fazer. Mas tem um desempenho muito bom essa carta. 2 Decisive Daniel, que eu usei aqui em diferentes situações. Eu acho que eu até usei mais para anular do que para usar o fight. Mas rodou bem. Foi uma boa resposta aí. Muitas vezes os oponentes não estavam preparados. A Snake Skin veio também, é muito boa para proteger alguma criatura importante sua. Usei algumas vezes para manter as criaturas voadoras no campo, e a outra vez para ter uma mágica a mais aqui para copiar o cara que coloca zumbis, Outlaw Sticker. Intimidation Campaign, eu não consegui devolver ela para mão muitas vezes. Eu acho que teve 2 jogos que eu consegui devolver para mão uma vez e descer a segunda vez, mas normalmente eu acabava usando uma vez mesmo, dava um draw, causava um dano, ganhava 1 de vida ali para segurar, mas ela costuma rodar bem em decks que são voltados para cometer crime. Eu enfrentei umas 2 semanas atrás, acho, que o cara toda hora tava cometia crime, devolvia pra mão, descia de novo. Então dá pra extrair bastante valor. E o Stop Code, meio que pode-se dizer que era uma remoção, né? Já que eu não tinha muita coisa aqui, eu tinha as 2 Decisive Daniels e o Stop Code. Então achei interessante deixar no baralho. Funciona razoavelmente bem. A curva de mana que eu usei, essa Fastland Simic, essa aqui, tanto para ter o deserto e numa emergência ter ali uma mana de qualquer cor, pagando uma a mais. Básico, eu usei 5 florestas, 6 ilhas, 2 pântanos, e essa Mirage Mesa, que tem um desempenho bem interessante, porque você escolhe a cor ali que você está precisando na hora. Também era um deserto para sinergia aqui com a Cactarântula.
E foi, eu fiz 2-1, tirando o jogo que eu fui estompado pelo Selesnya, que tava muito forte. Até coincidentemente era um cara que falava português, um colombiano que morou um tempo no Brasil. Então, pela primeira vez aqui, eu joguei Magic falando em português. E os outros dois foram jogos disputados. O primeiro não, o primeiro o deck do oponente não conseguiu rodar muito bem e eu consegui controlar bem o jogo e fechar com as criaturas voadoras. O segundo jogo que eu ganhei era um vermelho e verde, que era muito rápido. O problema era esse, o deck do cara era muito rápido e eu precisava fechar logo. Então foi 2-1 pra mim. O jogo que ele ganhou, ele foi muito rápido, não tive tempo nem de reagir. E os outros dois que eu ganhei, um foi o que eu usei o Jace copiando o gênio aqui, e os outros o Jace foi me dando vantagem, filtrando o deck. Eu usando aqui tanto essa dança para ter um bloco mais forte, a aranha também para segurar um pouco os ataques, e usando também o Nimble Brigand para comprar carta e quando cometia crime deixar ele imbloqueável e causando dano aos poucos. Então não ficou um deck super forte, mas de certa forma ele ficou um pouco interessante e eu consegui entender que eu precisava um pouco mais de tempo no começo, eu precisava me estabilizar e sobreviver até chegar às criaturas voadoras para conseguir vencer os jogos. Então é isso, eu acho que highlights aqui das cartas que funcionaram bem, essa dança dos Dance of the Tumbleweeds, muito bom, muito boa. Stop Code sempre bom também. Gostei bastante do Decisive Daniel. A Cactarântula, bem boa. Os gênios também, pode-se dizer que tiveram um bom desempenho. O Jace foi um coadjuvante ali, ajudou a fechar um jogo, e nos outros jogos adicionou um pouquinho de valor. É isso, pessoal. Esse foi minha experiência aí com o Simic no draft presencial aqui em Berlim. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, seguir o canal e falou, valeu!